Ahsoka Tano está demais, não é verdade? É sim. Os dois últimos episódios da série live action derivada do universo expandido de Star Wars, Ahsoka Tano, episódio 3 e episódio 4, trouxeram coisas significativas e mudanças inesperadas, não só para a sequência da história que está sendo contada em Ahsoka, mas também para todo o universo expandido de Star Wars, indo desde uma polêmica envolvendo a última trilogia de filmes de Star Wars, a chegada nos cinemas, que foi referendada aqui na série, passando por uma quebra de expectativa com relação a uma teoria criada pelos fãs e culminando na redenção de um Jedi caído muito amado por todos nós, fãs de Star Wars. Neste vídeo eu vou trazer para vocês tudo isso e muito mais sobre os dois últimos episódios da série de Ahsoka Tano. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Bora! Produção, solta a vinheta! Oi, eu sou o Murilo e você está assistindo a The Geek. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como eu falei, a Ahsoka Tano tá demais. Para muitos, a melhor série em live action derivada de Star Wars já feita até hoje, se comparando aí às primeiras temporadas de Mandaloriano. E eu assino embaixo esse redator, porque realmente a Ahsoka tá muito legal. E vamos começar nossa análise pelo terceiro episódio. Nesse terceiro episódio, vemos a Ahsoka e a Sabine Wren se unindo novamente e indo atrás de Morgan para impedir os planos dela de resgatar o Imperador Thrawn. E neste episódio temos uma revelação polêmica. Isso porque a série resolveu resgatar algo que causou muita polêmica entre os fãs de Star Wars e que foi vista na última trilogia de filmes de Star Wars para os cinemas, protagonizada pela personagem Rey. Ah não, sério? Sabine Wren e a Força. O terceiro episódio de Ahsoka Tano trouxe de volta ao canone de Star Wars uma polêmica, visto no sétimo filme da franquia, lançado em 2017, Star Wars Os Últimos Jedi, o que desagradou boa parte dos fãs mais conservadores da franquia. Vale ressaltar que Os Últimos Jedi foi bem polêmico e dividiu as opiniões dos fãs, muito embora tenha igualmente deixado uma interessante herança para o universo de Star Wars como um todo, que não poderia continuar sendo ignorado por mais tempo. Isso porque o filme traz a ideia de que a força é algo que pode se manifestar em qualquer pessoa, de qualquer idade, não apenas nos Jedi. No entanto, como esse conceito gerou forte polêmica e muita rejeição por parte dos fãs, aparentemente ele havia sido abandonado pela franquia em live action de Star Wars após o filme de River Johnson de 2017. Contudo, surpreendendo os fãs da franquia e gerando novamente polêmica, este conceito sobre a força foi novamente abordado no terceiro episódio de Ahsoka. Isso pois, quando ela está treinando novamente a sua padawan Sabine Wren, esta ouviu de sua mestre que a força envolve todos os seres vivos e que, para usá-la, somente se é preciso que se tenha consciência, sensibilidade e ou treinamento adequado para acessá-la ou usá-la. Sabine, porém, tem dificuldades para conseguir usar a força, isto muito devido à sua origem mandaloriana, já que o credo dessa cultura de guerreiros, por muitas vezes, ao longo do canone oficial de Star Wars, esteve em conflito direto com os costumes dos Jedi. Por conseguinte, vale ressaltar que, muito embora este conceito sobre a força seja polêmico
e tenha sido visto pela primeira vez em tela no filme de 2017, o próprio George Lucas, criador de Star Wars, chegou a dizer em entrevista concedida por ele anos atrás que foi exatamente assim que ele concebeu a ideia da Força e que muitos foram os fãs da franquia que não entenderam o verdadeiro conceito do que é a Força. Veja o que ele disse, abre aspas, muita gente fica confusa sobre a Força. Eles veem isso como algo especial, que você pode encontrar, pegar e colocar em sua cabeça. E de repente, pronto, você tem a Força. Só que a ideia sempre foi para que todos os seres vivos tenham a Força. Fecha aspas. George Lucas ainda continuou, na ocasião, dizendo o seguinte, abre aspas, a quantidade de força, que é como talento ou inteligência, é diferente em cada pessoa. Parte dela é herdada, mas não passa de um talento. Não é algo que você pode adquirir, mas sim é algo que você pode aprender a usar. Eu tenho o poder de levantar essa taça da mesa, usando a força, mas não posso fazer isso, a menos que eu tenha sido devidamente treinado para fazê-lo. Fecha aspas. Praticamente o terceiro episódio gira em torno desta polêmica envolvendo algo que os fãs não gostam, mas que é canônico de Star Wars. E o quarto episódio, História de Jedi em Queda, trouxe dois elementos muito interessantes. O primeiro deles se refere a uma teoria envolvendo um personagem da série que não mostrava o rosto até então e que fez com que muitos fãs teorizassem sobre a sua possível identidade secreta. Contudo, neste quarto episódio de Ahsoka Tano, temos a revelação que fez com que todas as teorias criadas pelos fãs com relação à identidade deste personagem fossem por terra. Marok e Irmãos da Noite. Um ponto referente a esse quarto episódio de Ahsoka Tano que deve ser mencionado é em relação ao vilão Marok. Isso pois, o episódio colocou por terra grandes teorias dos fãs quanto à verdadeira identidade do personagem. Nele, enquanto Ahsoka e Sabine Wren se encaminham para deter os planos de Morgan, a dupla acaba por ter que confrontar Marok e Shin. Enquanto Ahsoka lida com Marok, Sabine Wren tenta ter a sua revanche contra Shin. Ahsoka acaba derrotando o inimigo após aplicar um golpe fatal em seu peito, o que nos leva à revelação de quem ou do que estava por trás da armadura durante todo esse tempo. E ao contrário do que se era até então teorizado pelos fãs, não se tratava de Ezra e nem de Starkiller, já que ele não era nada mais, nada menos que uma fumaça verde que estava presa ao traje. Apesar de não parecer comum para os fãs menos assíduos do universo expandido de Star Wars, este é um recurso comumente usado no canone da franquia pelas Irmãs da Noite, que utilizam um feitiço para reviver os seus soldados aliados que foram mortos em batalha. Portanto, Marok pode ser um irmão da noite, assim como Morgan, embora sua aparência não tenha sugerido isso. A sua cena em Ahsoka, vale ressaltar, é parecida com o momento em que Savage Opress perde a sua vida em Star Wars A Guerra dos Clones. Na animação, o filho de Darth Mir também é envolto da mesma fumaça verde ao ser esfaqueado pelo Lord Sidious. Esse quarto episódio já traz aí uma revelação bem legal que surpreendeu bastantemente os fãs de Star Wars. Mas a cereja do bolo ficou para a última cena deste episódio, que traz aí mais uma vez o retorno do ator Hayden Christensen na pele do mestre da própria Ahsoka Tano, Anakin Skywalker.
Anakin Skywalker. O quarto episódio da série em live action de Ahsoka Tano, intitulado de Jedi em Queda, trouxe algo que pode enfim trazer uma redenção a um amado personagem da franquia. No episódio que marca o fim da primeira parte da série live action da Ahsoka, vemos que ela acaba passando por uma determinada situação que acaba por colocar a sua vida em risco. Desta forma, aparentemente estando entre a vida e a morte, Ahsoka acidentalmente acaba acessando o mundo espiritual da força e lá se depara com a versão do bem do seu antigo mestre, Anakin Skywalker, novamente interpretado pelo ator Hayden Christensen. A cena chama a atenção, primeiramente, porque Anakin aparece chamando a sua padawan Ahsoka de abusada. Vale lembrar que este era o apelido que ele tinha dado à sua padawan em Star Wars Clone Wars, se referindo a ela dessa maneira durante vários momentos da animação. A aparição de Anakin para um estado anterior ao do Darth Vader, visto em Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Siths, é bem interessante. Isso confirma a teoria de que, após ter salvo o seu filho Luke Skywalker das mãos de Palpatine em Star Wars O Retorno de Jedi, Anakin de fato voltou para o lado da luz da força, algo que foi brevemente mostrado ao final da trilogia original de Star Wars, embora nunca tivéssemos visto isso de fato nos live actions da franquia. Por conseguinte, vale ressaltar que, até a sua recente aparição neste quarto episódio de Ahsoka, só tínhamos visto o poderoso Jedi Anakin Skywalker aparecer em cenas de flashback durante os episódios da série live action de Obi-Wan Kenobi, e já também como Darth Vader. Mas a sua existência como um espírito da força nunca havia sido verdadeiramente explorado em um live action da franquia. A segunda coisa que nos chama a atenção nesta cena é a aparição de Anakin com um visual visto no episódio 3 de Star Wars e que depois foi utilizado na versão atualizada de O Retorno de Jedi. E nesse caso, o que chama ainda mais atenção é que aqui em Ahsoka, Anakin não foi retratado como um espírito da força, mas sim como alguém que está no mesmo plano existencial que o de Ahsoka. Então isso realmente muda tudo que a gente viu até então dentro do universo de Star Wars com relação a Anakin Skywalker, que é praticamente o protagonista desse universo. Além disso tudo, temos aí alguns rumores que indicam que Anakin Skywalker, Hayden Christensen, vai ter maior participação de agora para frente até o final da série live action de Ahsoka Tano. Isso porque, segundo esses rumores, no quinto episódio vamos ter aí vários momentos de flashbacks envolvendo Anakin Skywalker. E, segundo este mesmo rumor, um desses momentos de flashback vai recriar em live action uma das cenas mais icônicas da animação Star Wars Guerra dos Clones, trazendo aí uma versão do desenho, só que em live action, o que seria sensacional. Além disso, o que corrobora com este rumor é o fato de que a própria Disney Plus divulgou recentemente um novo pôster da série Ahsoka Tano, trazendo aí, neste pôster, os principais personagens da série. E, coincidentemente ou não, esse pôster também traz em destaque a presença de Anakin Skywalker, do ator Hayden Christensen, confirmando desta forma, pelo menos teoricamente, que o Jedi vai ter grande participação na reta final da série live action de Ahsoka Tano. Que demais! Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desses dois episódios de Ahsoka Tano e dessas informações complementares com relação não só à série, mas a todo o universo Star Wars
que eu trouxe neste vídeo. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? O que vocês estão achando da série? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês e bora interagir. Certamente que sim. Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem a gagueira. A gente se vê no próximo vídeo. Arrebenta o like, se inscreve no canal com o botãozinho do sininho. Façam parte do clube de membros. Um beijo, fiquem com Deus, que a força esteja com vocês. E... Enquanto isso, na sala de justiça...